Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar uma ferramenta muito poderosa para fazer color grading ou colorização ou trabalhar com as cores da sua foto, que é a ferramenta de calibração. Essa é uma ferramenta que, como a gente vai ver, altera as cores primárias da sua imagem. Mas antes da gente começar o vídeo, eu vou deixar o meu recado. Se você está procurando um curso de Lightroom completo, online, pensado e estruturado para te fornecer o conhecimento necessário para construir um fluxo de trabalho seguro e consistente do início ao fim, passando por todas as ferramentas de edição das suas fotos, considera dar uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. Como eu falei, é um curso online. Hoje já conta com mais de 100 aulas e é um curso pensado para te dar todo o conhecimento necessário para de fato dominar e ter autonomia no uso do Lightroom. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Dito isso, então, vamos ver a ferramenta de calibração. A ferramenta de calibração tem um subpainel só para ela que está aqui embaixo. É o último subpainel do painel direito do módulo da revelação. E antes da gente ver como é que ela efetivamente funciona, é importante que eu pontue uma questão. Nas primeiras versões do Lightroom, esse painel calibração se chamava calibração de câmera. E junto dele ficavam os perfis de cor. Os perfis de cor são a forma pela qual o Lightroom interpreta as cores no arquivo RAW. O arquivo RAW basicamente é um arquivo que contém informações sobre a exposição da foto e as cores são formadas por três cores primárias: o vermelho, o verde e o azul, RGB. Essas três cores, elas dão origem a todas as cores das imagens que a gente faz, das fotografias que a gente faz. E quem interpreta essas cores é o perfil de cor. Essa interpretação é chamada de interpolação de cor ou demosaice. Junto com os perfis de cor, também ficam os perfis de calibração de câmera, que são perfis de cor que têm como objetivo corrigir desvios das cores de uma determinada câmera, das fotos produzidas por uma determinada câmera. Então, se você quer ter a certeza de que as cores da sua imagem são as mais neutras possível, você cria um perfil de calibração de câmera. Esse perfil é instalado no Lightroom, ele fica junto com os perfis de cores e os seus arquivos RAW feitos pelaquela câmera são convertidos pelaquele perfil. Então você tem, como eu falei, a garantia de que as cores daquela câmera serão as mais neutras possível para que você possa começar a sua edição. Então os perfis de cor e os perfis de câmera ficavam nesse subpainel que nas primeiras versões era chamado calibração de câmera. Houve uma atualização no Lightroom e isso foi desmembrado. Os perfis passaram a ficar aqui, olha, no subpainel básico. Então hoje a primeira opção que a gente tem aqui é justamente a opção de perfil, a ferramenta de perfil de cor, e aqui também ficam os perfis de calibração de câmera, caso você tenha algum aí instalado no seu Lightroom. O que faz bastante sentido porque, de fato, a primeira ação que acontece na sua foto é a interpolação do arquivo RAW para que você possa ver uma imagem na interface do Lightroom. Portanto, é a interpretação desse arquivo RAW na forma de uma imagem, é a interpretação das cores de um arquivo RAW na forma de uma imagem, de uma fotografia que você pode ver e com a qual você pode trabalhar aqui na interface do Lightroom. Nesse momento dessa atualização, o subpainel calibração de câmera passou a se chamar apenas calibração e ele manteve os sliders que a gente tem até hoje, que são os sliders que me permitem fazer os ajustes nas cores primárias, no vermelho primário, no verde primário e no azul primário. Então esse subpainel, que anteriormente se chamava calibração de câmera e hoje se chama calibração, ele tinha e tem ainda a função básica de fazer ajustes nas três cores primárias, no vermelho, no verde e no azul primário. Se a gente pensar que todas as cores são o resultado dessas três, a gente pode inferir então que ao alterar o vermelho, o verde ou o azul primário, a gente vai alterar todas as outras cores. Então, basicamente, o subpainel calibração, uma ferramenta de calibração, faz a alteração das cores primárias
que se reflete em todas as cores da fotografia. A gente pode pensar nisso de uma forma corretiva, ou a gente pode pensar nisso de uma forma criativa. Eu vou mostrar agora como isso acontece de fato nas cores da imagem. Veja só esse círculo cromático, como todas as cores são alteradas quando eu movimento o slider de matiz do vermelho primário, por exemplo, e não apenas os vermelhos. Por quê? Porque não apenas o vermelho é composto por vermelho, o azul, o verde, o amarelo, o ciano, todas as outras cores têm algum grau de vermelho. O mesmo acontece, olha, se eu movimentar o slider de matiz do verde primário. Todas as cores são alteradas, assim como são alteradas todas as cores se eu movimentar o slider de matiz do azul primário. Então o que a gente está fazendo nesse subpainel calibração é alterando as cores que dão origem, as 3 cores primárias, que dão origem a todas as cores das nossas fotografias. Isso é diferente da ferramenta de HSL. Veja só, eu vou redefinir essa imagem e vou lá na ferramenta de HSL, que hoje está no subpainel de misturador de cores e se chama misturador. Está aqui o HSL. Se eu movimentar o slider de azul, do matiz do azul, apenas os tons de azul são alterados, porque eu estou aqui afetando apenas o resultado do somatório das 3 cores primárias que aparece para a gente na imagem como o azul. Então é diferente trabalhar com HSL e trabalhar com calibração. Cada um deles vai me dar um resultado distinto e obviamente a gente pode usar calibração e HSL sem nenhum problema. Então eu vou mostrar como é que a gente pode pensar nessa ferramenta de calibração em algumas fotos. E para começar, eu vou pensar no uso da ferramenta de calibração de uma maneira corretiva. Nessa imagem, por exemplo, as áreas de sombra, elas me parecem muito magentas, muito quentes. E se eu quiser corrigir isso, eu tenho exatamente um slider para resolver esse problema. Eu tenho um slider de sombras com ajustes que vão do verde ao magenta. Então, se eu arrastar esse slider para a esquerda, na direção do verde, eu vou removendo essa invasão de magenta que existe nessa imagem. Veja só, era assim e ficou assim. Era assim e ficou assim. Então, agora eu estou trabalhando de uma maneira corretiva. Eu tenho uma invasão de cor, nesse caso de magenta, nas áreas de sombra, nas áreas mais escuras da imagem, que eu consegui corrigir simplesmente arrastando esse slider de sombras para a esquerda. Além disso, a gente pode usar esse slider de sombras também de maneira criativa. Veja essa outra imagem em que eu tenho a cor da água muito pouco viva. E se eu quiser dar um pouco mais de destaque para a água desse rio, eu poderia simplesmente arrastar esse slider de sombra para a esquerda. E veja como esse tom esverdeado vai entrando na água, não só na água, mas em todas as áreas mais escuras da imagem. E isso aparece muito na água porque a gente pode observar que a água nessa fotografia corresponde justamente a essas zonas tonais de sombras. Então eu tenho esse tom esverdeado entrando nessa área da água e dando uma cor mais interessante para essa fotografia. Além desse slider de sombra, como a gente viu, a gente tem os sliders que alteram as 3 cores primárias, né? O vermelho, o verde e o azul. Vamos ver nessa outra imagem como a gente pode utilizar esses sliders de maneira criativa. Então nessa foto eu tenho esse magenta bem interessante do amanhecer e eu posso eventualmente arrastar o slider de verde para a direita, tornando esse tom magenta mais vivo aqui no reflexo da água. Veja, posso até aumentar um pouquinho a saturação desses verdes. Então eu trago todo esse tom quente, magenta do sol nascendo para essa área do reflexo no mar, aqui na beirinha da praia. Veja só, era assim e ficou assim. Então a gente consegue cores mais vivas com ajustes bastante simples. Lembrando que a gente está afetando todas as cores da foto, porque eu estou alterando aqui o verde primário, quer dizer, os verdes que compõem todas as outras cores dessa imagem.
Nessa outra foto, a gente tem uma fotografia quase que monocromática, tem pouca cor nessa fotografia. E essa é uma boa oportunidade para a gente usar essa ferramenta de calibração. Veja, eu posso arrastar para a direita o slider de matiz do vermelho, então estou tornando esses vermelhos mais alaranjados. Vou aumentar um pouquinho também a saturação e olha como essas áreas mais quentes da foto vão ficando mais vivas. Eu vou ligar e desligar o íconezinho de visualização aqui do subpainel para a gente ver o efeito. Aqui no meu monitor isso é bastante evidente, espero que no vídeo aí no YouTube também isso apareça bem. Veja, era assim, foi ficando assim. Posso também arrastar o slider de verde para a direita e a gente vai tendo um tom mais esverdeado também, talvez se aumentar a saturação fique mais interessante. Então esses tons vão ficando mais dourados, olha só, era assim, ficou assim, era assim, ficou assim. E vamos ver o que acontece se eu arrastar o slider de azul para a direita, não fica interessante, mas para a esquerda, olha só como um tom magenta aparece. Talvez até aumentar um pouquinho a saturação aqui. Então a gente faz ajustes de maneira que todas as cores da imagem vão sendo alteradas. Veja só, era assim e ficou assim. Tenho cores mais interessantes e, é claro, para cada foto um resultado diferente. Para cada imagem você vai ter um ajuste, quer dizer, não tem uma receita de bolo para ajustar o seu painel de calibração, ou a ferramenta de calibração. Você precisa testar para ver qual é o resultado mais interessante para aquela foto específica. Vamos ver aqui nessa foto o que a gente pode fazer. Quem sabe aumentar um pouco os verdes e a gente vai tendo esse tom mais esverdeado na água. Aumentar um pouquinho a saturação pode ser interessante. Vamos ver aqui com o vermelho o que a gente consegue. O horizonte vai ficando um pouquinho mais quente, mais alaranjado, pode ser interessante nessa imagem. E o céu, me parece, também vai ficando mais vivo. E o azul, de novo, a gente vai experimentar aqui para ver o que acontece. Eu acho que o azul afeta muito a cor do céu. A água vai ficando mais interessante com o azul, mas o céu vai ficando muito alterado. E você pode tentar conjugar a ferramenta de calibração com a ferramenta de HSL. Vamos ver se eu consigo remover um pouco desse tom ciano do azul aqui, utilizando o matiz do azul no HSL. Olha, consegui afeta também um pouco aqui a água, mas de qualquer maneira, veja só, era assim e ficou assim. Era assim e ficou assim. Então a gente consegue resultados realmente bem interessantes, bem criativos com essa ferramenta de calibração. E nessa foto aqui, eu queria mostrar um efeito que a gente pode conseguir usando a ferramenta de calibração, que é transformar as cores da foto para um tom mais de outono, que é um efeito que muita gente gosta. Olha só, se eu arrastar o slider de matiz dos vermelhos para a direita e a matiz do azul para a esquerda, a gente vai tendo esse tom mais avermelhado, mais quente, mais de outono na folhagem. É claro que aqui o azul acabou afetando muito o céu, mas não tem problema, a gente pode conjugar, como a gente viu, com o HSL. Então eu vou pegar a ferramenta de ajuste por alvo, que é essa bolinha do matiz, vou levar lá para cima da foto, colocar lá no céu para ela identificar as cores desse céu e vou movimentar, olha. E aí eu consigo devolver, tirar um pouco desse ciano do céu e devolver o azul. Quem sabe aumentar um pouquinho a saturação desse azul e diminuir a luminância. Pronto, a gente já tem um céu mais interessante e toda a vegetação aqui fica com esse tom mais de outono. A gente quebra um pouco aquele verde intenso da mata. Olha só, era assim e ficou assim. Era assim e ficou assim. Então essa ferramenta de calibração acaba dando uma grande possibilidade de ajustes corretivos e também criativos. E se você gostou desse vídeo, se você curtiu, se você achou que vai tirar alguma dica importante desse material para aplicar aí no seu trabalho, não deixa de curtir, comentar, compartilhar e considera se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente. Só assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e vai recomendar esse vídeo para outras pessoas que também podem tirar proveito desse material. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.